Vamos dar início, então, à segunda parte do capítulo de máquinas síncronas. Nessa segunda parte, vamos tratar da operação dos geradores síncronos, os ensaios em curto-circuito e aberto para determinar a impedância do circuito equivalente, falar rapidamente sobre o motor síncrono e a característica de potência, além de resolver alguns problemas. Antes de avançar, vamos lembrar o que vimos na aula passada. E o que vimos foi que o circuito equivalente de um gerador síncrono é extremamente simples. Basicamente é feito por uma fonte controlada de tensão. Essa fonte aqui é controlada pela corrente de campo IF. E essa fonte controlada atrás basicamente de uma impedância cujo valor principal é a que a gente chamou reatância síncrona da máquina, composta da dispersão, do enrolamento da fase A e da sua magnetização. Então, a diferença entre a tensão interna E e a tensão terminal V, basicamente é a queda de tensão nessa reatância síncrona que a gente consegue ver no nosso diagrama fasorial. Uma tensão, a tensão interna E a tensão V. É bom reparar que esse ângulo de carga, esse ângulo delta, ele pode ser visto também como o ângulo entre as duas ondas de fluxo. A onda de fluxo do campo, perpendicular e adiantada em relação a e a onda de fluxo resultante, que é muito próximo da onda que produz V. E a gente percebe que o ângulo entre essas duas ondas de fluxo basicamente é o mesmo ângulo de carga delta, e a gente vê que nessa situação, ou seja, operando como gerador, eu tenho o rotor na frente da tensão, o que indica que eu preciso de uma força, um torque mecânico que bote ele para rodar e que gere um conjugado elétrico. Então, esse comportamento de delta positivo caracteriza o comportamento do funcionamento como gerador desse meu equipamento. Em geral, os geradores são muitas centenas deles, são todos eles ligados a um transformador, ligado ao que a gente chama de barramento infinito. A tensão dos geradores é sempre de uma dezena de kilovolts, 13, 18, até 20 kilovolts. E você, em geral, eleva essa tensão para levar para os grandes centros de carga. Então, tem vários geradores trabalhando, todos os geradores trabalhando em paralelo, e é sempre bastante razoável imaginar que eu tenha uma tensão constante, que pode ser essa tensão desse meu barramento infinito, que está sempre a frequência constante. E eu, para fazer operar esse meu gerador, eu tenho dois controles. Eu meço a frequência no meu barramento. Se tiver alteração da frequência, eu mexo no controle de velocidade. O que quer dizer isso? Nas máquinas, nas turbinas hidráulicas, eu aumento a quantidade de água. Nas turbinas térmicas, eu aumento a quantidade de vapor. O fato é que, se eu tiver um desequilíbrio, eu ajusto o torque mecânico para que ele fique sempre igual ao torque elétrico e essa máquina opere a velocidade constante. Da mesma forma, se eu tiver uma variação de tensão, eu pego a informação da tensão, atuo na corrente de campo para controlar E para manter essa tensão constante. Então, esses dois controles são os dois controles que atuam no meu gerador 5 para que ele possa trabalhar em paralelo com dezenas de outros. E é importante lembrar que os geradores de um sistema, como Itaipu, Tucuruí, Paranoá, eles têm problemas, eles saem fora, caem por contingência, e o sistema tem que estar preparado para funcionar sem um dos geradores. E aí, quando eles saem, eles precisam voltar, e a gente precisa sincronizar eles, ou seja, eu tenho que botar que a tensão do meu gerador terminal é igual à tensão do barramento, a frequência é a mesma, a sequência de fase é a mesma, ou seja, não tem tensão nenhuma para que eu consiga ligar esse meu gerador na rede. Em geral, a gente fazia esse tipo de experiência no laboratório, é bastante interessante. Para determinar a impedância, a reatância síncrona da máquina, eu faço um ensaio em circuito aberto, que a gente já falou na aula passada, e eu faço também um ensaio em curto-circuito. Essas duas características definem a reatância. Basicamente, o que eu preciso é que
Lembrando que a escala do meu ensaio de circuito aberto pode não ser a mesma do ensaio de curto-circuito. O que eu preciso é da minha tensão ou da corrente de campo que produz a minha tensão nominal. Eu pego essa tensão nominal e observo qual é a corrente de curto-circuito que essa mesma corrente de campo produz e a relação entre a tensão nominal e a corrente de curto-circuito, evidentemente, vai me dar a impedância. É interessante notar que essa relação de curto-circuito é uma relação linear, não satura como satura a minha característica em circuito aberto. Isso se deve basicamente basicamente o fluxo, aumentar o fluxo. A minha máquina em curto, a reação da armadura aumenta na mesma proporção e o fluxo resultante que é dado pelos dois, ele continua bem pequenininho. É esse fluxo resultante que satura ou não a máquina. Como no ensaio em curto-circuito ele é pequeno, a máquina não é saturada. E aí a gente consegue calcular. Se eu quiser a reatância não saturada, ir naquelas nossas duas características. Aqui numa característica, tanto a característica de circuito aberto quanto a de curto-circuito são lineares, mas a que me interessa mesmo é a reatância saturada, essa que eu falei, a relação entre a tensão nominal e a corrente na fase A para a mesma corrente de campo que produz a tensão nominal. Um exemplo vai deixar isso mais claro. Bom, Z é V sobre I, claro, portanto X é Z menos R. Para a saturada é a mesma coisa, eu pego a tensão nominal, divido por IA, eu tenho Z, e eu obtenho a reatância síncrona. Vamos ver um pequeno exemplo, e esse exemplo deixa a gente bastante claro. Faço os dois ensaios, esses dois ensaios me dá a corrente de campo, me dá a característica de circuito aberto, onde eu observo que essa característica aqui é saturada, me dá a característica de curto-circuito, uma característica linear, e é esse ponto que me interessa. Eu quero calcular esse valor em ohm e em PU. Portanto, eu preciso de determinar os valores de base. Eles já estão dados aqui, né? Essa aqui é a potência trifásica do meu gerador, ou que pego como potência de base. Essa aqui é a tensão de linha, que eu também pego como tensão de base. E as outras são definidas a partir dela. Evidentemente, a tensão fase neutro de base vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. A potência monofásica de base vai ser a potência trifásica dividida por 3. A corrente de base fica definida, Z de base fica definido, com as relações diretas, e eu consigo traçar a mesma tabela agora em PU, e esse ponto sendo o meu ponto de interesse. Se eu pego a tensão para uma determinada corrente de campo e divido pela corrente, eu tenho Z, tendo Z eu consigo obter o meu XS, tanto em ohm quanto em PU. Nesse exemplo, qual a corrente de campo necessária para o gerador fornecer sua potência nominal com fator de potência 0,9 indutivo? Eu tenho a tensão é a tensão nominal, eu tenho a corrente nominal também, com 0,9 indutivo, portanto, o arco cujo cosseno é igual a 0,9 negativo, tendo V e tendo I, eu calculei Z, 0,87 PU, ou XS no caso, portanto, eu consigo calcular E. O módulo de E é 58% maior do que o módulo de E em vazio. Portanto, IF, que gerava a minha máquina, o 1PU em vazio era 900, portanto, a corrente para gerar esse E vai ser 58% maior do que a corrente em vazio. Então, eu consigo determinar IF através da minha característica de magnetização e do ponto de operação da minha máquina. Vamos falar uma palavra sobre o motor. Basicamente, o que a gente precisa para analisar o motor é VI positivo na direção da minha máquina. Portanto, eu inverto o lado positivo da corrente IA. Invertendo, a minha equação também muda de sinal, evidentemente, porque eu mudei o lado positivo de IA. E o meu diagrama fasorial fica interessante, ele fica um pouquinho diferente, porque V está aqui, V menos JXSA vai me dar a minha tensão E. Lembrando aquela coisa que a gente viu, agora a gente vê que a tensão está adiantada em relação ao campo, mostrando que esse delta negativo faz com que eu tenha uma operação dessa minha máquina como um motor.
É interessante notar também que a máquina síncrona não parte. Ela não tem toque de partida, ela só tem torque na velocidade síncrona. O campo magnético girante ele gira a uma velocidade muito grande e o rotor não consegue acompanhar. Então, para partir um motor síncrono, eu parto como se fosse um motor de indução. Boto um enrolamento de campo em curto, boto barras amortecedoras que também estão curto-circuitadas, e aí ele parte como se fosse um motor de indução. Quando estiver próximo da velocidade síncrona, a gente liga a excitação e ele sincroniza. Outra forma de partida é através de fontes AC com frequência variável. Aquela história, você retifica, inverte na frequência que você quer, e aí você consegue partir o motor síncrono. Era isso que eu queria falar sobre o motor síncrono. E eu vou falar agora sobre a característica de potência. Basicamente, eu quero saber qual é o produto VI conjugado, aonde eu conheço V, eu conheço E. Se eu conheço V e E, eu conheço I. Portanto, faço uma manipulação dessas duas equações aqui, botando na minha potência, lembrando que eu preciso não é do I, mas do I conjugado. Sabendo isso aí, manipulando um pouquinho, eu obtenho o valor de P e o valor de Q. Essa equação está um pouco complicada porque a gente está levando em consideração R. E a gente viu que R é muito pequeno em relação a X. Desconsiderando R, a gente vê que esse cara aqui é desprezível, esse cara aqui vira X ao quadrado, então o ao quadrado desse corta com aquele, então eu tenho uma simplificação do tipo P é igual a 3VE seno de delta sobre X. Como a gente queria, né? A característica de potência é função do ângulo de carga. Essa aqui, então, é a potência reativa desse meu gerador. A gente vê essa cara, né? Nessa parte daqui, a potência elétrica em função do delta, eu estou funcionando como um gerador. Aqui eu funciono como um motor, ou com potência elétrica negativa. É interessante notar que, para valores de delta maior do que 90 graus, eu perco a estabilidade. A gente chama esse ponto aqui de limite de estabilidade estática da máquina. Um exemplo a gente vai mostrar isso com mais detalhe. E aí vamos tentar resolver um exemplo. Digamos que eu tenho um gerador síncrono, dadas as características trifásicas, tensão, um gerador pequenininho, tem a sua reatância e eu quero saber qual é a tensão de excitação se ele trabalha com fator de potência igual a 0,8. O que isso quer dizer? Bom, todas as grandezas de base estão definidas, eu opero na minha condição nominal numa determinada situação de carga, basicamente um fator de potência 0,8 indutivo, eu sei quanto que vale a minha reatância em PU, portanto o cálculo de E é direto. Eu posso então tentar fazer o seguinte: se a corrente de campo aumentar sem mexer na potência mecânica, qual será o novo ponto de funcionamento desse meu gerador? Bom, eu aumento E sem mexer, P permanece constante. Se eu aumentei E, eu vou ter que calcular um outro ângulo, dado pelo arco-seno do P com esse novo valor de E. Sabendo qual é esse novo valor do ângulo, eu calculo I. E uma vez calculado I, eu tenho definido o meu novo ponto de funcionamento. A gente vê que essa excitação da minha máquina, ela pode fazer com que a máquina opere como um capacitor ou como indutor. Também vamos ver outros exemplos para esclarecer isso. Aí, se eu aumentar a potência mecânica até o limite de estabilidade estática, ou seja, quando delta igual a π sobre 2, a gente tem a potência máxima definida, eu sei quanto que vale V, sei quanto que vale V, portanto consigo calcular aí nessa nova situação de carga. Finalmente, tratando a minha máquina como um motor, com uma determinada carga definida, o problema se repete e continua sendo rigorosamente mesmo. Eu tenho P, eu tenho Q, eu tenho I. Se eu tenho I, eu consigo calcular E. Se eu consigo calcular E, eu consigo ver o diagrama fasorial, nesse caso V em fase com I, porque o fator de potência é indutivo, e evidentemente, como se trata de um motor, o ângulo de carga é negativo. E era isso que eu queria falar nessa segunda parte do nosso curso de máquinas síncronas. Muito obrigado e até a próxima.